No nosso papo de gestão de hoje, eu trago a Poliana de Oliveira. Ela é psicanalista, neurocientista, analista de comportamento e neuropedagoga, CEO do Centro de Treinamento de Pais e Filhos. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada pelo convite, Imagina, Áudio, ao Cinep, ao satisfação. Ezequiel. É uma honra estar aqui e poder falar sobre isso, disseminar conhecimento, né? É muito importante e o Cinep preocupado em trazer uma solução. Sim. E o assunto, ele tá assim, ele é emergencial, né? Que é a NR1. Eu tenho, assim, perguntado para alguns diretores... Já fez? Hã? O que é isso? Sabe o que é? Sim. Então, assim, a grande maioria está assim, bem perdida e a gente vem nesse contexto para chamar a atenção para isso, explicar todo esse contexto até histórico, de onde saiu, por que chegamos aqui, qual é o porquê fazer, por que não fazer. Eu não quero fazer, Poliana. Quais são as consequências, os riscos? Não, eu vou fazer, tá, eu vou fazer. E mesmo fazendo, eu vou ter algum prejuízo, no sentido assim, eu vou ter algum ônus, eu vou ter... Enfim, eu quero conversar tudo isso com você hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, E aí eu vou Aldi. começar te perguntando, quem é esse bicho-papão chamado NR1? Você falou certo aí. As pessoas não estão entendendo realmente a dimensão e as implicações desse NR1 e está assustando. E aí acaba que a gente reduz a algo simples e não é simples assim. Exige muitos movimentos e ações das instituições de forma emergencial. E deixa eu só te cortar, fazer um corte aqui, para falar assim, porque quando eu comecei a estudar sobre essa temática, e aí na minha cabeça, como gestor, estava assim, aí eu fiz uma analogia, né? Seria como um alvará sanitário, seria como um alvará de funcionamento e localização. Só que não só isso, né? Porque quando eu retiro esse documento, alguns desses documentos que eu mencionei, Sim. eu pego ele e guardo, ele fica anexo numa eventual fiscalização, ele está ali, ok? As pessoas estão achando que NR1 é isso. Então, e não é. Não, não é. E aí eu queria que você explicasse tudo isso, porque assim, vai ser uma tormenta até a gente entender. Tô aqui para acalmar. Eu tô aqui para acalmar, para dar uma clareza e apontar assim um caminho, né? Então, os diretores, atenção realmente para todas essas informações que nós vamos dar hoje. Eu sei que quando a gente fala de NR1, a gente está vendo no Instagram, nas redes sociais, de forma simples, mas eu quero falar que é simples, uma parte só, mas exige muita responsabilidade e é um trabalho contínuo. E, na verdade, essa lei exige que seja contínuo, não só na primeira parte. Essa tá aí a diferença. Eu não peguei o documento e pronto, acabou. De forma alguma, e os riscos continuam sendo os mesmos no final das contas. Então, o que é NR1, Aldi? O NR1 nós sabemos que é uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes de segurança e saúde do trabalho. Isso já tinha, como o nosso colega já discorreu anteriormente. Mas, Poli, o que muda isso? O que muda é que agora os riscos psicossociais, eles fazem parte agora dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais das escolas. E agora, você, diretor, 26 de maio, já entra em vigor. O que é isso? Ou seja, fatores, Aldi, como estresse, burnout, depressão, sobrecarga emocional, conflitos interpessoais, assédio moral, é responsabilidade da escola. E aí, ou seja, quem é que não tem uma ansiedade? Quem é que não tem algo? Só que agora a responsabilidade é sua, o diretor. Entende? Então, em vez de ser agora só do colaborador e fazer ali todos os seus movimentos de busca de terapias e psiquiatria, não, agora a responsabilidade passa a ser da escola. Isso a norma me impõe, é isso? Impõe. É impositivo. Ela é impositiva. Certo. E nós temos multas muito altas sobre isso. E a multa, ela não vem só agora, que às vezes a gente, assim, como empresário, o que nós somos, a gente pensa, pode demorar, mas pode que não seja. Porque um afastamento de um professor que pode ser breve, já vem ali a primeira consequência disso. Ou seja, o INSS, ele continua sendo responsável pelos benefícios ali previdenciários. Só que agora a diferença onde que muda é que a escola
passa a ser responsável juridicamente e preventivamente contra aquela situação. Ou seja, o professor ele pediu um afastamento, que todos nós sabemos que isso acontece muitas vezes no decorrer do ano. Pela saúde não só dos professores, mas é algo emergencial global que a gente está dizendo aqui, né? E no outro momento posso discorrer melhor sobre essas doenças, sobre esses transtornos mentais. Áudio, vai ser um prazer falar sobre isso. Tá. Para eu atender, Poliana, a norma, eu, pelo que eu estava estudando, eu tenho ali fases. Fases, etapas. Etapas. Então, assim, e aí eu entendi que nesse primeiro momento, essa primeira etapa, ela é simples. Ela é fácil de eu fazer uma comunicação ou de eu me resguardar com relação a uma eventual fiscalização. Só que aí mora a grande diferença que eu estava comentando entre um documento de alvará, que eu citei como exemplo, e simplesmente eu guardo. Não, de posse dessa primeira etapa, que eu quero ainda que você explique. Ainda não está guardado, ainda a empresa não é guardada. Não é guardada ainda. Tá, não. Então vamos lá. Explica pra gente, esmiúça esse negócio. Bom, primeiro aqui eu já estou assim sabendo, estou totalmente ligada ao projeto do Cinep, que é o Cinep Conecta. Então isso é algo assim diferencial. Então, isso é uma ferramenta que vai vir de encontro ao que a NR1 precisa. Totalmente. A primeira etapa que nós chamamos, que é a primeira etapa do diagnóstico, todas as outras vão depender dessa primeira etapa. Então, para nós fazermos algo realmente personalizado, para atender aquela dor, aquele problema daquela escola, eu vou precisar dessa primeira parte de diagnósticos. Então, toda essa parte de diagnóstico vai estar dentro do Cinep Conecta. Nós colocamos isso lá dentro. Então, dentro desse diagnóstico, a gente vai avaliar todas as áreas de risco, porque isso daí já faz parte do primeiro documento para eu criar um inventário para a escola. Então, o que é? A parte de diagnóstico nós vamos ter testes ali para os colaboradores. Quando eu falo colaborador, não é apenas o corpo docente. A gente está falando desde quem faz a manutenção na escola, toda realmente quem trabalha naquele lugar. Então, a gente vai ter nessa parte de diagnóstico, para cada um avaliar estresse, burnout, sobrecarga, nós vamos toda a questão de comunicação de conflito. Então, dentro desse Cinep Conecta, a gente já tem essa primeira parte do diagnóstico. Partindo agora do diagnóstico, já vai sair nossa tabela, que é de quem vai cuidar, não sou eu, a primeira parte. Então, nós já temos um painel, e nesse painel nós vamos estabelecer todas as áreas de risco. Isso é obrigatório. Toda escola tem que ter esse mapeamento de risco, faz parte da documentação. Partindo dessa documentação, eu vou para uma segunda etapa. Tá, deixa eu ir anotando. Claro. Número 1, eu tenho que ter um diagnóstico. Sim, é a primeira etapa. Ok. A segunda parte é o mapeamento que nós chamamos, que é o grupo de risco. Aí eu tenho a área verde, amarela e vermelha. Nossa! Nessa primeira etapa aí, as pessoas vão falar, pô, então todo o meu corpo todos os meus colaboradores já fizeram a parte diagnóstica. Nós estamos guardados na lei? Não, não estamos. Nós fizemos a primeira parte. A partir daí, depois eu tenho um mapeamento, aí na terceira eu tenho um inventário. Aí esse inventário é o primeiro documento legal que nós temos. Nesse inventário vai constar lá os riscos que aquela escola tem de burnout, ansiedade, toda essa parte preventiva. Partindo desse resultado, e aí eu digo que nessa parceria a gente tem assim, realmente um mapeamento com clareza, verdadeiro. É uma parte das escolas entender isso como algo de cultura organizacional. A saúde mental ela faz parte agora de uma cultura organizacional. Bom, partindo do inventário, Aldi, aí nós temos uma outra parte aí que é o PGR. O PGR ele é feito por engenheiros de segurança, técnicos de segurança, e aí nós fizemos o PGR e cadastramos... Essa sigla significa? Então, o que é o PGR? O PGR ele é um programa de gerenciamento de riscos. A partir daí, vai ser colocado no E-Social, que é no SST. Isso eu posso chamar de número 5? Pode. Pronto, agora a escola está guardada juridicamente.
Só que não termina aí. Esses 5 eu coloco onde? Desculpa. No E-Social. No E-Social. Que nós temos como sigla SST. Isso aqui não faz parte do meu escritório de contabilidade, postar isso no E-Social. Ou a gente entrega para ele, Nós entregaremos tudo. E, Aldi, nós temos uma equipe multidisciplinar em parceria com o Cinep, onde nós vamos atuar em todas as fases dessa avaliação da NR1. Então, a parte do diagnóstico já está dentro do Cinep Conecta, que é um grande diferencial aqui e um facilitador. Imagina a gente colocar 17 mil pessoas, professores, 350 instituições. Então, a tecnologia nos atende ali num prazo onde a gente consegue atender a demanda da vigência de 26 de maio. Quando nós chegamos em outras partes, nós já temos uma equipe em parceria também com o Cinep que vai atender essa parte do E-Social. Que nós temos uma equipe multidisciplinar, que são os engenheiros de segurança, técnicos de segurança, que eles que são responsáveis em fazer essa parte. Ok. Partindo dessa parte, a escola já está guardada juridicamente. E eu vale ressaltar aqui, né? Se você pesquisar no mercado, é tudo muito caro, é tudo muito difícil, são processos lentos. Se você pensa em contratar alguém para fazer a primeira parte, aí depois a gente vai contratar outra pessoa, a empresa vai contratar outros profissionais para fazer a segunda parte. Só que não termina por aqui. Uma vez que eu lancei no E-Social, agora eu tenho que fazer o quê? Um acompanhamento que faz parte também da NR1. Então, você fala assim, Poli, então até julho a empresa, a nossa escola, a nossa instituição já está guardada dentro do E-Social. Porém, agora a gente vai para uma parte preventiva de ação. Esse é o GRO que a gente fala. Então, a partir dos dados coletados pelo Cinep Conecta, através desse diagnóstico de cada escola, nós vamos traçar um plano para aquela escola. E é um plano personalizado. Imagina chegar nas minhas mãos um painel, um diagnóstico de risco, que aquela escola ali me aponta 3 profissionais de burnout, com risco de burnout, de estresse, porque na coleta de dados vai chegar para mim essas informações. Então, quais são as minhas ações preventivas dentro desses resultados? Isso é qual que é algo maravilhoso aí, Aldi? É nós chegarmos em novembro, dezembro, e a gente falar assim, poxa, Poli, poxa, Aldi, presidente, Ezequiel, nós temos um afastamento de 20 profissionais por ano. Esse ano foram 5, esse ano foram 3, nossa, esse ano foi nenhum. Porque nós vamos nos antecipar. A ação preventiva é nós nos anteciparmos sobre aquele profissional. Ou seja, no final, nós temos muito mais ganhos, muito mais benefícios do que realmente prejuízos. Então, na verdade, aí neste período aí que você está mencionando, que lá novembro, dezembro, aí sim eu posso dizer que eu tive o meu diagnóstico, aí eu tive coloquei essas informações no E-Social e a partir daí eu iniciei ações para recuperar ou para prevenir possíveis doenças. É isso? É isso. É isso que nós entramos. Então, assim, a primeira parte não para só na primeira, não para só na segunda. É um trabalho que exige ser contínuo. É uma ação preventiva que nós vamos terminar lá em dezembro. Então, nós temos planos até dezembro sobre aquela instituição. Só para você ver, às vezes a gente fica com raiva aí, né? Quando a gente vê NR1, poxa, vai gerar muitos custos. Mas quando a gente levanta dados, Aldi, em 2024, nós tivemos 472 mil afastamentos por transtornos mentais no Brasil, ou seja, nós tivemos um aumento de 68%. No ano passado, foram mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais, que são eles: estresse, burnout e depressão. Quem é que não tem isso em algum momento? Como é que o profissional chega ali numa sala de aula de 30, 34 alunos? E aí a gente não está lidando ali, gente, assim, a gente fala assim, o adoecimento, a escola sempre teve a preocupação do adoecimento do aluno. Agora é responsabilidade o adoecimento do professor. E hoje a gente podia falar tanto sobre isso. O professor hoje ele tem desafios reais em sala de aula. Existem desafios reais, porque a gente tem hoje as crianças, os adolescentes, né? A gente tem a dopamina, a gente tem as telas, as redes sociais. Então, quando chega em sala de aula, a gente também tem um número de diagnóstico dentro de sala. E quem lida com isso é o professor.
Então, realmente, hoje, nós temos que olhar para a saúde mental daquele colaborador. Nós temos várias deficiências. Eu sei que o Cinep Conecta vai fazer essa parte extraordinária, né? Aplanando caminhos, trazendo clareza sobre isso, mas a gente tem que despertar que para o professor, ele realmente tem desafios reais. Ele não foi preparado para isso. Sim. Na faculdade, não viu sobre isso. Ô, Poliana, fala uma coisa para mim. Chegamos em dezembro, aí concluímos as nossas ações. Certo. Tô liberado de NR1, comecei 2027, liberado, tá tudo certinho. Aí nós começamos de novo. Começamos novamente contínuo. todo o processo. Começamos todo um processo. Eu acredito, é uma opinião pessoal, no ano passado custou para o INSS 954 milhões de custos De afastamento. de afastamento. Agora imagina, está dividindo isso com a escola. Não, está saindo muito para cá. Agora são vocês. Agora a gente está dividindo essa responsabilidade. E esse vocês, é importante que se diga que não é uma especificidade de uma norma exclusiva para instituições de ensino. Trabalho, todas as instituições, tudo Tem que um tem limite trabalho. mínimo de quantidade de profissionais? Audi tem CNPJ e tem 3 ali. Já tem que ter já. Eu tenho um. Se você tem no CNPJ um funcionário, então a gente tem que aplicar o NR1. Tem que fazer a parte do diagnóstico, tem que fazer tudo, a exigência, e não tem o que fazer. A gente tem que realmente viver isso e não olhar apenas como algo ruim. Porque, assim, a gente também tem um custo para a escola com afastamento do professor. Quais custos que eu tenho? Eu até elenquei aqui alguns. Revezamento em sala de aula. A gente tem a perda de vínculo com os alunos. Eu fui professora e dona de escola por muitos anos. É minha paixão, a área de educação. Então, a gente tem aquela perda de vínculo. E o aprendizado, ele vem através do vínculo. Aí eu já tenho desgaste com os pais. Eu já tenho um estresse, um aumento de conflitos internos. Tem substituições improvisadas, porque o próximo não tem como a gente avaliar ali com mais tempo. Então, a gente tem aumento de reclamação dos pais. Então, o afastamento do professor, ele traz prejuízos não apenas financeiros, mas um prejuízo institucional. Gera instabilidade na instituição. Ou seja, implica lá no aprendizado. Ou seja, reflete, não é só no professor. O adoecimento do professor, ele reflete lá no aprendizado daquele aluno, que não gera vínculos ali com as substituições, né? Entendi. Mas nós precisamos concordar que é um desafio nesse novo momento. É um desafio, Aldi, é um desafio. E eu sei que tudo que é novo assusta, leva tempo para a gente se familiarizar com esse assunto. E é um despertamento isso daqui. Eu sei que nesse primeiro momento, 26 de maio é quando? Daqui 15 dias? Então, você, diretor de escola, você que é gestor de escolas, você está realmente atento que a partir de 26 de maio, e não é só a primeira parte de diagnóstico, como está sendo vendido. Não, gente, é uma parte, não tem nada ainda guardado juridicamente, vale ressaltar isso daqui. Sobre fiscalização, você tem alguma ideia de como isso vai proceder? Tenho sim. Às vezes a gente fala que a fiscalização vai bater na porta. Não, ela vai olhar lá no e-social, é totalmente... Digital. É totalmente digital. Então, se a gente não tiver lançado todos esses documentos ali dentro de um prazo, ali já vem a multa já. E a multa, Audi, ela é muito cara. Nós temos uma estimativa por colaborador de R$5.000. Por colaborador. Nossa. Então, aquela escola, ela é multada. Se você tem 200 colaboradores, mas um saiu, né? 5 mil só daquele professor que teve o afastamento. É multiplicado por todos os colaboradores. Então, quanto que isso não vai custar para a escola? A multa. Olha, mas assim... é sorteio, às vezes nem vai cair na multa. Não, mas se o seu professor, se o seu colaborador sair... Pronto, ele já deu entrada no INSS. Então, a escola fica vulnerável para qualquer momento. Basta um afastamento para ser cobrado daquela instituição toda essa parte legal. Eu já escutei vários depoimentos. Eu não vou fazer. Aí está sujeito a essa fiscalização, a essa multa que varia entre... Olha, 5 mil por colaborador é uma média que a gente está olhando. Tá. E assim, não é 5 mil só para um colaborador que foi afastado, tá? É um valor multiplicado pela quantidade de colaboradores que você tem na instituição, CLT. Se eu fizer, se você tem mais ou menos um levantamento não do que eu vou recuperar, é evidente que eu vou estar trabalhando isso de uma forma séria. Mas assim, isso tem uma...
em comparação com multa que possa vir, eu fazer todo esse procedimento é mais barato do que eu não fazer. Olha, eu vou trazer aqui um dado, eu tô até procurando aqui direitinho para não errar nem a fonte, que eu acho que é importante aqui trazer esses dados, né, para as escolas. Nós temos um levantamento de economia numa escola que possa ter 200 até 200 colaboradores, 200 professores, custos evitáveis de R$1.100.000. Isso estou dizendo da parte financeira, que é importante para nós enquanto donos de escolas e gestores. Eu confesso que eu estudei um pouco, O valor é alto, eu já né? estava preocupado, agora eu estou mais ainda. Porque impacta demais. Aldi, a escola fecha. É a preocupação. A escola fecha, a escola não suporta. Deixa eu te perguntar outra coisa. Às vezes você tem essa informação também. Eu já escutei, teve depoimento de mantenedor dizendo assim, não vai prorrogar. Eu vou esperar mais um pouco, vai prorrogar. Existe essa sinalização ou não? Não, já vai entrar em vigência agora. Não tem não como existe mais. Já deu um possibilidade. prazo já. A lei entende que ela já deu um prazo para as instituições se adequar. O prazo é agora, acabou, entende? Então, assim, já prorrogou, já deu tempo já para todo mundo se adequar. Agora começa. Agora, como diz o jogo, começa agora, 26 de maio. Mas o meu despertar aqui, Aldi, além realmente desse medo que a gente dá, pensando como empresários, que isso realmente dói no nosso bolso, mas quando a gente pensa realmente nos custos evitáveis, quando um professor sai, ele não é só financeiro. A gente substitui ele rapidamente, mas os prejuízos eles são diversos também. Então, é realmente também despertar a escola para essa ação preventiva e contínua que vai gerar benefícios ali para a comunidade. Maravilha. E na realidade, na minha opinião, eu acho que é o ponto positivo realmente que a norma traz, que a gente possa extrair, realmente é a recuperação dessas pessoas, ou para evitar que as pessoas, que os colaboradores cheguem nesse nível de adoecimento. Eu acho que esse é o intuito, é o legado, mas... Posso te dar um exemplo, assim, claro. que vai ser uma coisa meio polêmica aqui, mas vamos lá. Quando um professor, às vezes, qualquer outro colaborador, como eu tive experiência com clientes, vai ali no postinho, por exemplo, ele pega ali um atestado ali de um CID, 60 dias, sem ter feito qualquer tipo de anamnese, sem qualquer tipo de responsabilidade sobre a avaliação daquela paciente que foi ali realmente por sintomas que são reais, não estou desfazendo ali dos sintomas. A diferença é que quando a gente faz esse trabalho preventivo é que nós vamos avaliar isso, porque eu já vou ter o registro daquele profissional. Então, por que naquele registro ali não deu burnout? Nós já fizemos ações preventivas e afastou com burnout. Então, existe um ponto aí muito bom nas ações que nós vamos criar dentro das escolas. Então, nós vamos estar realmente cuidando de cada colaborador. Nós teremos em mão, eu e minha equipe, nós teremos em mão todos os diagnósticos de cada colaborador. E a partir daí, nós vamos já intervir antecipadamente. Nós vamos acolher, nós vamos cuidar, nós vamos treinar, nós vamos lançar ações ali. Então, não vai fazer sentido um colaborador chegar depois ali com atestado de depressão, de um afastamento de 60 dias, de 30 dias. Então, vai cair por terra isso. E aí eu chamo então, essa é a notícia muito boa. Aí eu chamo a atenção, mais uma vez, dos meus diretores que não conhecem sobre NR1. Nós, do Cinep MS, estamos promovendo um encontro, um workshop, no dia 12 de maio, às 14 horas. E eu convido a todos para estarem presentes. A doutora Poliana vai estar presente. Ela vai estar discorrendo e tirando todas as dúvidas, e nós teremos a possibilidade, a oportunidade de estar ofertando um diferencial para os nossos afiliados. Além de nós estarmos trazendo a norma, digamos que a tradução do que tudo isso quer dizer, nós estaremos trazendo uma solução para os nossos afiliados. Então fica aqui mais uma vez o nosso convite para estar junto conosco no dia 12 de maio, às 14 horas. Nós estamos aguardando a sua presença. Poliana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cinepcast. Muito obrigado por essa parceria maravilhosa que ela se iniciou a partir de uma dor, mas conforme as suas
mais recentes palavras, ela vem para ali com um propósito de poder restaurar ou estabelecer ou de perpetuar com a saúde das pessoas. E eu acho que isso faz todo sentido para o nosso propósito como seres humanos, como líderes de um segmento que nós somos, que representamos as escolas particulares aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, e contudo poder levar a solução para as nossas escolas. Isso para mim é fantástico. Obrigada, Aldi, mais uma vez. Obrigada ao Cinep por estar aqui. E eu deixo a reflexão, né? A saúde mental, ela não é só uma questão emocional. Hoje ela é jurídica, ela é financeira e ela é institucional. Então nós precisamos nos atentar a isso e encontrar meios para nós aplicarmos de forma que todos sejam beneficiados com isso e antecipar esse cuidado. Maravilha, Poliana. Obrigada. Muito até amanhã. obrigado. Até amanhã, todo mundo.